Papo Entre Amigos. E hoje, com uma convidada mais do que especial, professora Juliana Polino. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Juliana. Sensacional. Que é especialista na área de Direito do Trabalho. E ela vem falar com a gente sobre as alterações trazidas aí pela última reforma da CLT, que veio através da lei número 13.467 de 2017. Principalmente dessa questão, desse confronto entre aquilo que é negociado e aquilo que é legislado. Então, nós sempre ouvimos falar, né, professora Juliana, dessa questão de flexibilização das regras do trabalho, e houve mesmo a flexibilização, o que pode, até onde vale a negociação, até onde não vale, como que funciona? Explica isso daí um pouquinho pra gente. Claro, com certeza. Mas antes, primeiramente, queria agradecer pelo convite, da participação aqui no Papo Entre Amigos. É um prazer. Espero colaborar aí com o conhecimento de todos, né? Bom, e partindo aí para essa questão da sua pergunta, se houve mesmo uma flexibilização, esse tema que eu me propus aqui a falar, que é sobre o negociado versus o legislado, é uma das questões mais importantes trazidas pela reforma trabalhista, né? Sem dúvida é um tema ainda bastante discutido, porque é uma inovação, duas situações que a lei trouxe aí pra gente acerca do que pode, do que não pode ser flexibilizado, então ainda vai dar muita discussão, né? Lá nos tribunais, né? A doutrina já vem interpretando, mas os tribunais ainda não avançaram muito nessa. Então a gente não tem muitos julgados pelo TST. Não, ainda não tem. Tem casos isolados, alguns casos que chegaram lá querendo a aplicação dessas normas, mas de processos antigos, anteriores à reforma trabalhista, né? Mas que houve lá a intenção de se aplicar já a reforma, mas o judiciário afastou, né, a possibilidade de ter em vista o início de vigência, né, da lei. Isso também é uma questão interessante, né? Eu não sabia disso. Nenhuma orientação jurisprudencial, então, a esse respeito. Não, tem até uma situação que chegou ao TST, aí sim, já após reforma, numa questão de registro de ponto, né, em que se questionou lá no TST a forma como seria anotado o registro de horário dos funcionários, né? A CLT, ela vem e diz que é obrigado o controle de registro pelos empregadores que possuem mais de 10 empregados, né? Mas a própria CLT, aí nesse artigo 611-A, ela traz lá a possibilidade da negociação coletiva disciplinar, por meio dessas normas, a forma como vai ser feito o registro. Então, teve lá uma empresa que negociou com seus sindicatos, né, acerca do registro do ponto somente da jornada excedente. Ou seja, só vai registrar no cartão de ponto do empregado o que ultrapassar a oitava hora diária de trabalho, né? E isso já com base na reforma trabalhista. Então, essa é uma questão que chegou lá no TST para saber se era possível ou não esse tipo de negociação. E o TST entende que sim, que é possível. Eu até pensei que tinham mais precedentes jurisprudenciais nessa parte de negociação trabalhista. Realmente o que tem é de antes, pouco, né? É o que tem é de antes da reforma, porque lá no artigo 7º da Constituição Federal, o legislador já trazia, né, a valorização, né, já valorizava, já privilegiava, na verdade, os acordos coletivos e as convenções coletivas como sendo um direito social dos trabalhadores. Só que não tinha na lei quais direitos, né, se poderia negociar pelas convenções a ponto de prevalecer sobre a lei, né? Tudo era tratado como indisponível. Tudo era tratado como indisponível. Então, o trabalhador sempre foi visto como aquela pessoa hipossuficiente. E a reforma trabalhista, com essas inovações do artigo 611-A, principalmente, ela torna muitos direitos que até então eram tratados como indisponíveis, como disponíveis. Então, há uma flexibilização desses direitos, né, fazendo com que as partes interessadas possam reger as regras, né, estabelecer as regras que vão vigorar na sua relação de trabalho. Isso privilegiando aí o que a gente chama do princípio da autonomia da vontade.
E aí, nesse caso, da vontade privada coletiva, né? E também quando a gente fala da questão do hipersuficiente, que é aquele outro indivíduo novo trazido com a reforma trabalhista também, nesse caso privilegiaria a autonomia da vontade privada individual, quando a gente fala do hipersuficiente, que é o oposto ao hipersuficiente e quem é o hipossuficiente. O hipossuficiente é o trabalhador padrão, é a premissa da lei trabalhista, né? O princípio da proteção, ele parte do princípio de que todo trabalhador, todo empregado é hipossuficiente, é aquela pessoa que não tem condições de negociar os seus direitos, de transacionar os seus direitos, então ele precisa ser protegido contra abusos, né, contra renúncia de direitos por meio das normas coletivas, por exemplo, né? Agora, o hipersuficiente é uma figura nova, tá lá no artigo 444, parágrafo único, né, da CLT, e é aquele trabalhador que possui nível superior, né? Então precisa ter o nível superior. Precisa ter o nível superior. E tenha uma remuneração superior ou igual a 2 vezes o teto da Previdência. Eu até costumo falar essa questão nem uso muito o termo hipossuficiente, eu uso o termo mais vulnerável. Dentro da relação. Mas mesmo aquele que é hipossuficiente ou mais vulnerável, se ele estiver bem representado, aí eu não sei qual é a opinião da professora Juliana, se tivesse o sindicato, que é uma figura que agora, né, perdeu-se aí porque não tinha aquela representatividade, né, desvirtuava, enfim. Se tivesse uma representatividade bem feita, por que não você prevalecer essa questão da autonomia? Quem já me conhece sabe, meios adequados, poxa, a negociação não é a perda de direitos, né, mas é a busca por caminhos para você tentar minimizar os impactos. E se você tem uma força, né, um ente que te representa, sindicato, um órgão de classe forte e que realmente, como a gente vê a Fiesp, tem alguns sindicatos que realmente conversavam, né, não é porque desde sempre impedir que isso realmente acontecesse por meio dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Que com certeza é uma forma de pacificação de conflitos, se a gente for pensar, porque quando você estabelece ali as suas regras, né, para o seu contrato de trabalho de cada categoria, você está pacificando conflitos, você está minimizando que situações cheguem ao judiciário, né? Então, sem dúvida, a negociação pela via da transação, né, os sindicatos da categoria econômica, os sindicatos da categoria profissional, ou até mesmo um acordo coletivo em que a empresa e só um sindicato da categoria profissional, mas de qualquer forma, essa negociação com certeza contribuiria para a pacificação e para melhor forma de desenvolvimento da relação jurídica ali de trabalho, né? Juliana, e aí eu queria te perguntar, assim, o que pode ser, dentro dessa nova perspectiva, né, de flexibilização, o que a gente pode flexibilizar? Dá pra gente aqui exemplos, né, até onde vai essa flexibilização? Certo. Então, olha só. Dentro dessa ideia do negociado prevalecer sobre o legislado, o que a gente tem aqui de inovação com a reforma trabalhista? Então, lá no artigo 611-A, o legislador ele estabeleceu um rol, né? Um rol de 15 matérias que até então, até a entrada em vigor, nem se pensava em flexibilização. E agora, com a reforma, a gente tem essa possibilidade. Então, dentre lá as hipóteses, nós podemos citar aqui, por exemplo, a jornada de trabalho. Então, o empregador, por meio da negociação coletiva, do acordo coletivo ou da convenção coletiva, pode negociar como que vai ser a jornada de trabalho, como que vai ser a forma de anotação da jornada de trabalho. Mas para mais e para menos? Para mais, assim, para mais depende, porque aí você vai entrar na questão das horas extras, né? Então você tem que pensar sempre no que você vai trazer de vantagem para o empregado nessa negociação. Então continua o limite de 44 horas semanais. 44 horas semanais. Mas, por exemplo, eu posso flexibilizar a questão do intervalo intra-jornada, que é aquela pausa para o almoço, né? Se você olhar na CLT, o legislador vai dizer assim, que o mínimo é 1 hora para refeição e descanso, para aquelas jornadas acima de 6 horas de trabalho. Só que com a alteração aqui da reforma, nós temos lá um inciso que permite que eu negocie para baixo o tempo de
intervalo. Então, o legislador coloca que a negociação coletiva pode reduzir até mesmo o parâmetro legal, que é de no mínimo 1 hora, para chegar ali respeitando, claro, o mínimo de 30 minutos. Então, eu posso ter uma norma coletiva, por exemplo, que estabelecer que o intervalo vai ser 40 minutos para aquela determinada categoria, sem afrontar a legislação. Antes, isso não era possível. Eu só poderia flexibilizar para mais. Para dizer, olha, o intervalo vai ser de 1h30, de 2 horas, mas não para reduzir parâmetros mínimos legais. Né? Então, eu posso também ter ali a regulamentação acerca da jornada do empregado que trabalha em teletrabalho, né? Do intermitente também, eu tenho essa possibilidade de negociar. A questão, o que mais? Do regulamento empresarial. Uma curiosidade que dá uma discussão enorme, atividade fim, atividade meio, essa questão dentro desses pontos, né? O que... É que a gente já cai na questão da terceirização do que pode terceirizar, do que não pode terceirizar. Isso, das atividades da empresa. Que pode ser um outro papo, né? Que a gente pode porque não. Uma questão interessante também é com relação às cotas dos portadores de deficiência, também está sendo discutido. Isso chegou já no TST, porque a lei autoriza, obriga, na verdade, as empresas a terem um percentual de contratações de empregados portadores de necessidades especiais. Só que a reforma trabalhista, lá no 611B, quando ela traz as vedações, ela diz que não pode se mexer na forma de contratação de portadores de deficiência, tem lá uma vedação. Né? Então, você não pode flexibilizar isso. Só que algumas atividades empresariais não tem como usar como base a totalidade de empregados dela para contratar esses portadores de deficiência sob pena de você inviabilizar o próprio desenvolvimento da atividade empresarial, como, por exemplo, as empresas que trabalham com aviação. Né? É até um caso que chegou lá no TST, as empresas que trabalham com aviação, elas têm quase que a totalidade dos seus empregados trabalhando em atividades que demandam uma condição técnica especial, uma situação de uma capacitação, que um portador de necessidade especial, por exemplo, não vai conseguir desempenhar. Então, isso já entrou em discussão lá no TST. Dentro desses 15 itens que passam a ser possíveis aí, a negociação. Essa negociação não pode haver no contrato individual de trabalho, tem que ser uma negociação coletiva. A negociação tem que ser no âmbito coletivo, tanto para acordo coletivo como para convenção coletiva. Então, aí o que acontece? O hipossuficiente está sendo representado pelo sindicato. Era justamente essa a minha pergunta. Precisa, então, da que representatividade. Quando que vai poder ser no âmbito individual, no acordo individual? Quando for o hipersuficiente. Porque aí eu vou ter um empregado que tem uma condição de remuneração elevada, então ele é igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência, então tem que pensar em mais ou menos num salário de R$11.200 para cima, né? E somado a outro fator que é o portador de nível superior. Então, eu tenho um empregado com uma qualificação. Então, e nesse caso, o empregado pode diretamente negociar com o seu empregador. E aí, o que ele negociar vai se sobrepor à lei e, obviamente, vai se sobrepor ao acordo coletivo ou a negociação coletiva que estiver vigorando. E esse pacto que é realizado, desculpa, professor, nesse pacto ele forma um título executivo extrajudicial, assinado pelos representantes, como está na legislação, no Código de Processo Civil. E tem que respeitar. Tem alguma especificidade, alguma coisa que a lei é exigida? A gente deve respeitar os elementos do negócio jurídico. Isso é uma exigência do legislador. Então, lá o artigo 104 do Código Civil. Então, objeto lícito, forma prescrita, né, defesa em lei, enfim, deve se respeitar. Da vontade, capaz que aí deveria atender esses requisitos, né, ser hipersuficiente. Hipersuficiente para ser o acordo individual. Mas para ser o acordo coletivo também deve respeitar as mesmas regras do negócio jurídico. Mas tem que ser referendado por advogado, Não, vai ser... É a livre negociação entre o empregador e o empregado. Vai ser título executivo extrajudicial? Extrajudicial. E aí aquela regra ali, o que ficar estabelecido vai integrar o contrato de trabalho. Então é uma cláusula do contrato de trabalho, né? O que eles negociaram individualmente
vai integrar o contrato de trabalho. Eu já sei que nosso tempo está se esgotando, né? Você vai perguntar alguma coisa? Posso, professora Heloísa, Pode, perguntar porque alguma coisa? A senhora permite na condição de Não, mediadora? permitimos. Na condição de mediadora do tempo, né? Que é o nosso maior inimigo sempre. Pois é, Mas ele vai nós permitir. mas o permitimos. tema é palpitante, né? Ah, Mesmo para o hipersuficiente, ele só pode negociar esses 15 itens que estão arrolados na lei. sim, é o que diz lá o 444, parágrafo único, é específico para o hipersuficiente. Então, ele vai dizer lá que é a livre estipulação do contrato de trabalho para aquele empregado naquelas condições que a gente falou, portador de títulos de nível superior mais aquele salário. Então, nessa condição, ele só vai poder negociar aquele rol do 611A. Então, Os demais continuam sendo disponíveis. Os demais continuam sendo vedados lá pelo 611. Então, era isso que eu queria saber. Quais são? O que é vedado? O que não pode ser negociado? No 611B, nós vamos encontrar lá um rol de 30 matérias que não podem ser negociadas. Dentre as quais, ali nós podemos citar, por exemplo, o empregador e o empregado, por meio dos sindicatos, das negociações coletivas, não podem ter como objeto a negociação acerca da redução do direito de férias, acerca da redução de salário mínimo, negociar, por exemplo, uma remuneração inferior a um salário mínimo, né? Tem que sempre respeitar esse mínimo legal. Esse rol do 611A e o rol do 611B não é um rol taxativo, não são rols O taxativos. 611B, a doutrina entende que ele é restritivo, ele fecha. Já o 611A, ele é exemplificativo. Então, ele amplia a negociação. Ele poderia ampliar. ampliar. Tanto que aquela questão que eu falei para vocês do deficiente, ele está no 611B, mas ela está sendo utilizada como intenção, né, de negociação pelas partes pelo 611A. O 611A fala entre outros, ele cita aquele rol e fala entre outros. Mas aí o que está sendo feito? Está sendo tirado um item do 611B e trazendo para negociar aqui no 611A. Gente, o tema é excepcional, Interessantíssimo. Aqui pelo Papo Entre Amigos a gente ficaria com a Juliana aqui até amanhã, Exatamente. né? Mas nós precisamos terminar. Então, nós agradecemos a presença maravilhosa da professora Juliana. Obrigada. Esperamos você aqui mais vezes no nosso Papo Entre Amigos. E esse foi mais um Papo Entre Amigos. Curta, comente, divulgue e inscreva-se no nosso canal, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.